aqui os nossos convidados. A gente começa com o Arthur Mariano, nosso eterno mestre de Muay Thai. Tem muitos seguidores, inclusive na internet, né, Arthur Mariano? E é o nosso comentarista também. Olá, tudo bem, Arthur? Tudo bem? Como é que vai? Prazer estar aqui. Dois brasileiros, não tivemos brasileiros no card principal, sim no card preliminar. Inclusive uma vitória e uma derrota. O Carlos Eduardo Rocha estreando no Ultimate, acabou conseguindo a vitória sobre o Chris McRae. Inclusive a gente já está vendo a luta do Tadanado, como ele é conhecido. E olha, o Tadanado, ele tem uma história de vida muito diferente, enfim, muito bonita, inclusive, uma história de superação. Foi menino de rua e foi criado pela avó, que depois veio a falecer. Enfim, é uma história bonita até do Tadanado, deu a volta por cima, foi para a Alemanha, inclusive, o Carlos Eduardo Rocha, e fez a estreia no UFC. Arthur Mariano, gostou do Tadanado na estreia no UFC? Com toda certeza, Lucas, gostei muito da atuação dele. Principalmente porque é um brasileiro desconhecido, ninguém conhecia o Tadanado. Foi uma surpresa quando ele apareceu no card do UFC. E a gente pode observar pelas imagens, ele mostrou ser um atleta bem consciente. Ele veio para o Brasil, veio fazer o treinamento com o gordo. O chão dele realmente mostrou ser bem justinho. Pegou um atleta muito duro, o McRae é um atleta muito forte, explosivo. Ele com toda a calma conseguiu levar esse combate. E não há coisa melhor no UFC do que você estrear com a vitória. Ele conseguiu nessa categoria. Eu acho que ele tem tudo para desenvolver no UFC. Você estrear com uma vitória, você começa com o pé direito. Agora, eu acho que é cedo a gente dizer como vai ser. A segunda participação dele vai ser muito importante. Ele conseguiu uma finalização, era um atleta desconhecido dos atletas brasileiros. Com isso, hoje ele ganha, ele é um atleta conhecido. E principalmente a próxima participação dele que vai dizer como vai ser o futuro dele no UFC, Lucas. Arthur Mariano está aqui comigo, Otávio Duarte Tatá, Duda Jankovic e Luciano Andrade são os nossos convidados especiais desse programa. E agora nós vamos falar sobre o Alexandre Cacareco, brasileiro que lutou no card preliminar, mas não se deu bem. Ele lutou contra um casca-grossa que é o Vladimir Matchutchenko. Será que foi uma competição na Alemanha, toda a torcida contra, mas contra o Matchutchenko também? Ele sentiu o clima, o ambiente para você, Arthur Mariano? Olha, eu acho que foi um casamento de muitas coisas, né? O Cacareco, ele deu até uma entrevista, não sei se é Sport TV, ele dizendo que estava desistindo da luta, né? E estava muito decepcionado. Foi quando aconteceu rápido essa proposta do UFC, então uma ansiedade muito grande, uma oportunidade de ouro. Ele vai para o UFC e pega de primeira o Vladimir Matchutchenko. É um atleta duríssimo, é um atleta wrestler, é um atleta que troca bem também. E eu acho que se o Cacareco tivesse a sorte de pegar de repente um strike, poderia ser melhor. Então juntou aí a ansiedade de vencer, a oportunidade que ele está tendo, um momento difícil, que ele dizia que até dinheiro da passagem não tinha. Ele conseguiu estar no evento principal do mundo e pegou uma dureza dessa. Aí complicou, juntou tudo e ele não conseguiu desenvolver. Meio que de raspão. Queria a opinião do Arthur Mariano também. E aí, Arthur? Achou que pegou? Eu concordo com o Luciano, eu acho também que pegou de raspão. Não influenciou em nada no resultado. O Cacareco, ele ficou muito parado, ele está aí com a expressão, não está entendendo muito o que aconteceu, mas ele tinha que reagir. A gente que também é apto também de MMA, a gente sabe. E o árbitro fez muito bem, porque o Cacareco ele fez a menção só de se defender. E ele precisa atacar, e ele tinha que sair daquela posição. Então o árbitro agiu corretamente e a vitória do Vladimir foi perfeita. Fora do peso dele, quem que você acha que seria um bom oponente, por exemplo, para o Cacareco daqui para frente? Você vê algum nome que seria bom para o Cacareco enfrentar? Lucas, eu acho que no geral, se tivesse um striker, seria melhor para o Cacareco. O Cacareco ele coloca muito bem para baixo e é um atleta muito forte. Ele trabalha muito bem justo na posição de chão. Então seria qualquer atleta que fosse especialista em pé, seria melhor do que pegar o Vladimir. O Vladimir é um atleta muito duro, resistente, um wrestler por natureza. Então foi uma luta que ele não teve sorte no casamento. E aí, Arthur Mariano, o que você achou do Dennis Silva? Foi um combate bom, foi só um primeiro round que aconteceu, né? Teve o Winner, que ele começou muito bem na trocação, ele tem envergadura maior do que o Dennis. Ele encurtava a distância, você pode observar a combinação, jogou muito bem o jogo de combinação, a trocada de base e estava muito bem. Só que o Dennis é um atleta muito duro, trabalha muito bem com os cruzados, por ele ser mais encurtado, e ele conseguiu aplicar um golpe no primeiro round que destabilizou o Winner. Ele já conseguiu encaixar a posição, foi para as costas e acabou finalizando. Encaixou o triângulo com a perna e deu quase que um mata-leão. Então ele conseguiu fazer a virada de jogo. E a linha de esquerda que entrou, né? Ele conectou bem a esquerda, você vê que ele é rápido, ele foi inteligente, já vai direto para as costas.
e prendeu o braço esquerdo do William e encaixou a posição do Mata-Leão. Aí ela complicou a situação com muita pressão. Você vê que ele faz a pegada aí com a mão direita dele, vai estrangulando. Finalização da noite, né? Pelo menos o UFC politicamente escolheu, mas escolheu essa aí como a finalização da noite. Agora tem esse canal no UFC, que na realidade o sonho desses atletas que lutavam no WEC era pular para o UFC. Só que eles tinham que fazer um aumento de peso para chegar a 70 para poder entrar na categoria. Hoje já não precisa, já vai ter uma categoria dessa dentro do UFC, isso aí abriu um leque muito grande para os atletas no mundo todo. Verdade, o O'Connor realmente ele foi muito bem, o tempo todo se observa ele indo para frente, atrapalhou totalmente o jogo do Nate, o Nate não conseguiu soltar a parte de boxe, nem tentou trabalhar as quedas, e com desse momento encurtando a distância o japonês, se observa que ele sempre vai tentando trabalhar, aí nesse momento já tenta a guilhotina o Nate, mas vai ser muito bem defendida pelo japonês. O japonês realmente anulou o ataque do Nate e conseguiu realmente uma vitória que não era como favorito, não estava como favorito para esse combate. O futuro do Nate Marquardt no UFC. O que vai acontecer, o que acontece quando o atleta vai chega da fila ele, não? Provavelmente, o atleta que chega ali na beirada para disputar um título perde, o natural ele vai descer agora, não vou dizer que ele vai ser o último da fila, porque ele é um atleta que já tem um reconhecimento, ele com 2 vitórias ele pode começar a pleitear um cinturão. Conseguir pegar 2 lutas duras e vencer, ele dá uma reviravolta na carreira. Essa luta do Vitor Belfort contra o Anderson Silva, se acontecer, tomara que aconteça, está todo mundo esperando que aconteça, vai acontecer em fevereiro, né? E aí, eu acho que essa luta do Okami contra o vencedor de Vitor Belfort e Anderson Silva será só no segundo semestre, vamos botar segundo semestre aí de 2011. Então, o Okami vai ter muito tempo também para estudar o jogo do adversário. Isso é importante para ele também, né? Com certeza, vai ter bastante tempo, né? Primeiro temos essa luta muito esperada do Vitor com o Anderson Silva. Eu concordo também com o Luciano em relação ao Okami. O Okami é um atleta muito chato. Agora, em relação a uma luta, essa possível luta com o Anderson Silva, eu acho que o Anderson é um atleta que ele tem um deslocamento com uma facilidade. É muito dele. O Okami vai muito para cima e o Anderson consegue bater tanto andando para frente como recuando e movimentando. Então, eu vejo um total favoritismo para o brasileiro em relação dessa possível luta. E isso, lógico, o Anderson vencendo o Vitor Belfort. E se o Vitor Belfort passar, eu concordo também com o Luciano, que eu acho que aí é uma luta muito complicada para o Vitor. Joga muito bem na distância. A gente tem o Quinton Jackson, que é um atleta que precisa jogar mais na meia, porque ele é um atleta explosivo, trabalha bem com os cruzados. Então a vantagem é toda para o Lyoto. Lógico que é uma luta muito difícil, mas o Lyoto sabe trabalhar com a distância, com deslocamento, contra-golpeia muito bem. Utiliza bem os recursos de chute e braço. Então a vantagem é total para o brasileiro.